primeiros dias de fevereiro que um grupo de 9 jovens montanhistas, 7 homens e 2 mulheres, morreram em circunstâncias estranhas numa expedição de esqui. O caso tornou-se com o tempo um dos mistérios mais famosos e intrigantes do século XX e que hoje ainda rende teorias da conspiração das mais variadas. Fato é que a última informação concreta sobre os excursionistas foi que algo inesperado e até agora desconhecido levou que, por volta de 0 hora daquele 1º de fevereiro, os jovens cortassem a barraca por dentro e escapassem para um bosque a mais de 1 quilômetro de distância, sem a roupa adequada, com temperaturas extremamente baixas, menos de 25 graus, e fortes ventos pelas costas. Mas por que os montanhistas tiveram que abandonar realmente suas barracas? E como morreram? A cena era assustadora e pior, um mistério. Os corpos mostraram mais tarde que estavam com indícios de brutal e inexplicável violência. Até hoje, algumas hipóteses foram desenvolvidas para explicar o acontecimento misterioso, indo de aliens até canibalismo de povos indígenas que viviam na região. Esse caso é considerado um dos mais desconcertantes da história. Eu sou o tiozão da Fatos. Seja bem-vindo, você está na Fatos Criminais. O grupo, originalmente formado por 8 homens e 2 mulheres, se reuniu na cidade de Yekaterinburg, no centro-oeste da então União Soviética, no dia 23 de janeiro de 1959. Dia 27 de janeiro, os jovens viajaram para os Montes Urais, na Sibéria, que estavam cobertos de neve naquela época do ano. De lá, eles viajaram de trem para Ividel, ao norte dos Montes Urais, onde chegaram 2 dias depois. Naquela mesma noite, atingiram seu destino, Vizhai, o último assentamento no extremo norte da região. Dailov deu detalhes sobre a expedição e deixou avisado que pretendiam voltar no dia 12 de fevereiro. Sendo assim, seguiram viagem a pé. O plano era partir para Goraortorten, uma montanha com cerca de 1.200 metros de altura. Um dia depois, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, de 22 anos, teve de retornar a Vizhai devido a uma dor intensa no nervo ciático. Ele foi o único sobrevivente do grupo. A rota que tiveram que percorrer de esqui até chegar ao destino foi considerada de categoria 3, a mais difícil. No entanto, todos os membros do grupo eram esquiadores experientes, inclusive em expedições de montanha. Durante o trajeto, o grupo registrou a viagem por meio de diários e fotos feitas por eles. Na noite de 1º de fevereiro, os montanhistas acamparam num local muito exposto na encosta leste da montanha Jolat, que significa Montanha da Morte em Mansi. Lembrando que nesta época do ano a temperatura chega a menos 30 graus. Segundo uma das anotações, no 1º dia de fevereiro o clima da região piorou muito. E aqui já poderíamos levantar um questionamento. Por que o grupo escolheu este lugar tão exposto ao clima para seu acampamento, apontando não ser um lugar muito sensato para montar uma barraca? Eles poderiam, por exemplo, ter descido até o rio, onde havia água e madeira para fazer fogo. Traz uma das teorias que, após chegar a esse ponto, talvez eles não queriam voltar, o que seria uma escolha incomum para um grupo experiente. Igor Dailov havia prometido avisar a universidade por telegrama quando o grupo retornasse a Vizhai, o que deveria ter ocorrido no dia 12 de fevereiro. Após esse dia, ninguém até então ficou surpreso por eles não terem voltado no prazo previsto, pois eram comuns atrasos por causa do mau tempo. Mas, quando chegou o dia 20 de fevereiro e ninguém teve notícia do grupo por 3 semanas, as famílias dos montanhistas ficaram preocupadas e o Instituto enviou um grupo de busca à área, incluindo o exército. 6 dias depois, encontraram a barraca montada pelo grupo, mas vazia e parcialmente enterrada na neve. Ao analisarem, viram apenas objetos, incluindo várias botas de neve e carne que havia sido cortada e colocada em pratos, como se os esquiadores estivessem prestes a comer. Notaram também que ela havia sido cortada de dentro para fora,
Talvez eles estivessem desesperados para sair. Mas por quê? Na saída dela, um rastro de pegadas congeladas, como se tivessem sido feitas por pessoas usando meias ou descalças, que se estendia por aproximadamente 500 metros. As pistas continuavam por alguns metros e depois desapareciam. A equipe de resgate então voltou para a base para relatar o que foi encontrado. No dia seguinte, retornaram e, seguindo os rastros, as autoridades descobriram os primeiros 2 cadáveres, que estavam descalços e usando apenas roupas de baixo. A 1,5 km de distância, encontraram restos de uma fogueira e ao lado dela encontraram mais 3, sendo um deles do próprio Dailov, que estavam apontados em direção à barraca. Um dos corpos possuía queimaduras nas mãos e nos pés. Alguns deles estavam com ferimentos graves que não tinham nada a ver com o frio. Uma das mulheres tinha uma forte contusão no lado do corpo, que parecia ser feito por um porrete. Outro estudante tinha o crânio fraturado. A causa da morte das vítimas foi hipotermia, segundo as conclusões das autópsias, mas ainda faltava os outros 4 membros do grupo. 4 de maio. A neve começou a derreter e apenas 3 meses após a tragédia foram localizados os 4 corpos remanescentes, a 100 metros dos primeiros. Eles foram encontrados em uma espécie de abrigo improvisado feito de neve num leito rochoso. Dentro dele havia gravetos e alguns agasalhos. Dos 4 corpos, 3 deles apresentavam ferimentos graves que poderiam trazer uma causa de morte diferente da apresentada para os primeiros 5 corpos encontrados. 2 deles tiveram as costelas quebradas e outro deles foi encontrado com uma fratura no crânio. Zolotaryov, o veterano de guerra, foi encontrado sem os olhos, assim como uma das moças do grupo que foi encontrada nessa mesma busca, a Dubinina, que ainda foi encontrada também sem a língua. O único dos 4 que acabou morrendo de hipotermia foi encontrado com um alto nível de radiação em suas roupas. Teorias. Muitas teorias e especulações foram levantadas acerca da real causa da morte dos alpinistas após encontrarem os corpos remanescentes. Isso se devia à descrença daqueles que conheceram as vítimas, pois alegaram que os jovens eram experientes e muito inteligentes para acabarem morrendo congelados na neve. Alguns dos corpos foram encontrados com sinais de luta, com cortes pelo rosto e pedaços de carne faltando. Nas tentativas de encontrar um culpado pelas mortes dos montanhistas, uma é bastante atípica, diga-se de passagem. Chegaram a especular ietes e até mesmo extraterrestres, e muito por conta da última anotação de uma das 2 mulheres do grupo, a Zinaida, e uma foto também tirada por eles, que vocês já vão saber. Além também de terem teorizado a possibilidade do povo nativo, os Mansi, que viviam na região, serem os responsáveis pelos ataques, o que mais tarde fora descartado. Já essa ideia de extraterrestre surgiu a partir da declaração do governo soviético, que concluiu que as mortes se deram por forças impressionantes que jamais poderiam ter sido causadas por um ser humano. Inclusive, após isso, a região teve o seu acesso bloqueado durante 3 anos, o que acabou levantando suspeitas de uma possível participação do governo no crime, o que também, teoricamente, pode ter a ver com as esferas laranjas relatadas por testemunhas, que falaremos sobre. Já em relação aos Yeti, o que chamou a atenção para uma possível aparição de um homem das neves no acampamento foi a última anotação de uma das 2 mulheres do grupo, a Zinaida, que no seu diário dizia: "Agora sabemos que o homem das neves é real." Somado também ao fato de que, segundo os nativos da região, que chegaram a alertar o grupo sobre possíveis perigos sobrenaturais, relataram a existência de homens-espírito que se alimentavam de tecidos mole do corpo, como a língua retirada do corpo de um dos viajantes. Fortalecendo ainda mais essa teoria, entre as fotografias tiradas pelo grupo, havia uma mostrando uma figura grande e escura escondida entre as árvores. A figura misteriosa também pode ser vista dentre os negativos originais no memorial de Dailov. 2019. Passado décadas, no ano de 2019, o governo russo retornou às investigações e concluiu no ano seguinte que
que o grupo deixou o acampamento para fugir de uma avalanche, hipótese inclusive que foi bastante contestada na época de sua revelação. Para explicar o ocorrido, os pesquisadores construíram um mecanismo físico que simula avalanches pela acumulação progressiva de neve arrastada pelo vento em uma ladeira semelhante àquela onde os excursionistas acamparam. Diante da nova hipótese, e nesse caso oficial, os incrédulos expuseram 4 argumentos que questionavam a possibilidade da avalanche. A primeira traz que a equipe de busca que chegou 26 dias depois da tragédia não relatou sinais óbvios de uma avalanche. Segundo, traz que o ângulo médio de inclinação do terreno sobre a localização da barraca era inferior a 30 graus, portanto, insuficientemente íngreme para produzir uma avalanche. O terceiro argumento traz que a hipotética avalanche ocorreu durante a noite, pelo menos 9 horas após os montanhistas fazerem o corte na neve para instalar seu acampamento. E o quarto e último argumento traz que as lesões de tórax e crânio dos mortos não eram típicas de vítimas de avalanche. Já na outra ponta, há muitos russos que acreditam que o Estado encobriu o que aconteceu naquela noite. Até mesmo o ex-presidente Boris Yeltsin, também formado pelo Instituto Politécnico de Ural, acreditava que algo incomum havia acontecido. Em 1990, quando a União Soviética começou a se desfazer, o primeiro investigador do caso, Levi Ivanov, revelou a um jornal que havia coletado vários testemunhos de pessoas que tinham visto bolas de fogo no céu. Ele disse ter recebido ordens para classificar suas descobertas como secretas e esquecer o assunto. Numa entrevista, Ivanov pediu desculpas às famílias das vítimas por encobrir o ocorrido. Essa lacuna na investigação, somada a testemunhos de supostas observações de esferas laranjas brilhantes flutuando no céu durante aquela noite e supostos rastros de radioatividade encontrados nas roupas dos montanhistas, fez com que os familiares dos mortos desconfiassem da versão oficial. Perante a ausência de uma explicação lógica que revelasse as causas das mortes, as teorias conspiratórias em torno do caso Dailov foram se expandindo por toda a Rússia. Um outro investigador que teve acesso aos documentos de Ivanov após sua morte disse que o primeiro relatório sobre os corpos havia revelado a presença de radiação nas roupas das vítimas. Ele também disse que os agentes da KGB, a agência de inteligência soviética, participaram dos exames e estavam preparados para evitar a contaminação radioativa. Ele também observou que vários animais mortos foram encontrados na área onde os montanhistas foram encontrados e disse que a caça e o uso da água foram proibidos nessa área por 4 anos, o que mais tarde foi confirmado pela comunidade nativa Mansi. Embora a teoria da explosão ou queda de um foguete seja provável, algumas hipóteses menos críveis persistem. No total, estima-se que haja cerca de 75 diferentes explicações sobre o que poderia ter acontecido. Esse interesse persistente foi o que levou as autoridades russas à reabertura da investigação no ano de 2018. Por fim, com idas e voltas, o Ministério Público da Rússia, no ano de 2020, informou que uma avalanche de neve tinha sido a verdadeira causa das mortes. Entretanto, a explicação não foi suficiente para os poucos familiares das vítimas que ainda estão vivos, nem para centenas de curiosos que viajam anualmente ao local dos fatos. Bem, verdade é que, 65 anos depois, teorias da conspiração ainda rondam a morte misteriosa desses 9 montanhistas russos. O local das mortes, também chamado pelo povo Mansi de Montanha dos Mortos, foi batizada de Passo Dailov em memória ao líder da expedição, Igor Dailov, e o ocorrido continua a chamar a atenção daqueles que sabem da sua história. Diante desses fatos apresentados, você arriscaria uma opinião? Deixe nos comentários, eu adoraria ler. Amigo, peço que leve em consideração esse pedido e inscreva-se na Fatos Criminais. Lembrando você que temos mais de uma dezena de casos reais te esperando. Vale a pena conferir agora. Deixe o seu like e compartilhe o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!